E aí, pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, todos estejam em casa e se cuidando, tá bom? Gente, é o seguinte, nós vamos começar o nosso segundo bimestre a partir da aula de hoje, tá? E nesse segundo bimestre, nós vamos começar a aprender um pouquinho sobre as leis da termodinâmica, tá certo, gente? E esse conteúdo, ele serve tanto para os meus alunos como também para os outros segundos anos. Eu e o professor Evandro estamos caminhando juntos no que diz respeito ao conteúdo da matéria de física, tá? Então, essa matéria aqui serve para todos os segundos anos, beleza? E na aula de hoje nós vamos aprender a aplicar a fórmula da primeira lei da termodinâmica, certo? Então, assim, quando a gente vai estudar sobre a primeira lei da termodinâmica, normalmente a gente encontra nos livros, nos sites e nos exames vestibulares, normalmente é essa fórmula que está escrito como sendo a fórmula da primeira lei da termodinâmica, tá? Delta U é igual a Q menos W. Já já eu vou explicar com alguns detalhes o que seria cada um desses termos. Tá bom, gente? Só que assim, embora é a fórmula que mais aparece nos exames vestibulares, nessa aula de hoje eu vou explicar a fórmula da primeira lei da termodinâmica utilizando essa outra aqui, tá? Essa aqui que é uma fórmula alternativa. Eu vou utilizar ela porque eu acho que ela é mais fácil de ser entendida do que essa primeira, tá bom? E já já eu explico o porquê. Olha só, da onde eu tirei essa fórmula? De um canal do YouTube chamado Diveste Cursos, da aula do professor Renato Brito, tá? Vocês podem digitar lá no YouTube, professor Renato Brito, primeira lei da termodinâmica, que vocês vão encontrar uma aula muito parecida com essa aqui, uma aula na qual eu me inspirei para trazer esse conteúdo para vocês. Tá certo, gente? Então, beleza. Dito isto, deixa eu explicar por que eu não vou começar utilizando essa fórmula aqui. É assim, gente, essa fórmula sobre a primeira lei da termodinâmica é uma fórmula que necessita de uma série de convenções de sinais. Ou seja, tem regrinha de sinal nessa formulinha aqui. E isso, às vezes, faz com que o cara erre algum exercício que é muito fácil. E por isso que eu vou mostrar essa outra para vocês hoje, tá bom? Então, beleza. Agora vamos entender o que significa essas figuras aqui, para que depois a gente possa entender o que seria cada um desses termos aqui que o exercício traz, tá? Então vamos lá. Olha só, aqui vamos pegar como exemplo a letra A. Aqui nós temos, vamos supor assim, um cilindro metálico, tá? Imagine que isso aqui seja um cilindro metálico. Dentro desse cilindro eu tenho aqui uma série de gases que nós chamamos de gases ideais, tá? Ele está repleto de gases aqui. E aqui em cima eu tenho um negócio chamado de êmbolo móvel. Esse retângulo em azul é um êmbolo móvel. O que seria um êmbolo móvel? Seria um dispositivo que consegue deslizar facilmente tanto para cima como para baixo, tá bom? É o seguinte, esse êmbolo ou esse dispositivo, ele não sofre nenhum tipo de atrito. O que significa isso? Que ele pode deslizar naturalmente, sem sofrer nenhum tipo de resistência, seja ela para cima ou para baixo. Então, na prática, o que vai acontecer aqui? Esses gases que estão dentro do meu recipiente, dentro do meu cilindro, eles, em algumas situações, vão receber uma certa quantidade de energia. Esse joule aqui é uma unidade de energia, tá? Eles vão receber uma certa quantidade de energia, ou seja, alguém vai aquecer, alguém vai esquentar esse meu cilindro aqui. Quando esse cilindro receber essa energia através do aquecimento, essas moléculas de gases que estão sendo representadas por essas bolinhas de azuis vão começar a se movimentar cada vez mais rápido e vão começar a bater, no meu êmbolo móvel. E como esse êmbolo não sofre nenhum tipo de atrito,
não tem nenhuma resistência para que ele possa subir, qualquer mínima força que essas moléculas fizerem para cima vai fazer com que ele suba, tá certo? Então, quem que vai movimentar, na verdade, esse êmbolo aqui, vai ser a força, né, exercida por cada uma dessas moléculas aqui de gases. De uma maneira geral, podemos dizer que seria a pressão exercida por esse conjunto de gás, tá? Então, se eu aqueço esse gás, ele se movimenta cada vez mais rápido, vai batendo no meu êmbolo móvel e vai fazer com que ele suba, tá certo? Agora, vamos supor que ao invés de eu aquecer esse gás, eu resfrie ele, tá? Eu retire calor dele. O que vai acontecer com essas moléculas? Elas, ao invés de começar a se movimentar cada vez mais rápida, vão diminuir o seu movimento, vão diminuir a sua agitação, fazendo com que elas fiquem cada vez mais juntas, mais próximas uma das outras. E isso vai fazer com que o êmbolo desça. Por quê? Pelo próprio peso dele. Esse êmbolo, ele tem um peso, então a tendência dele é sempre descer. O que vai fazer com que esse êmbolo não chegue até lá embaixo é que nesse recipiente aqui eu tenho uma série de gases que estão impedindo isso, tá? Mas à medida que esses gases vão perdendo energia, eles vão ficando cada vez mais próximos uns dos outros, fazendo com que o êmbolo desça. Mas quando eu esquento esses gases, eles começam a se agitar, tentando se espalhar o máximo possível, e isso faz com que o êmbolo suba. É isso que está acontecendo nessas figuras aqui. Tá bom, gente? Beleza. Então, vamos entender agora o que significa aqui, o que seria cada um desses termos, tá? Esse tal de Q, essa letra aqui, esse trabalho. Olha só, gente, esse Q representa o calor, tá? A quantidade de calor que eu forneço aqui para o meu recipiente, tá? Para o meu conjunto de gases. E olha só, prestem atenção nessa setinha, que a setinha é fundamental para que a gente possa entender isso. Toda vez que a setinha estiver apontando para dentro, significa que eu estou dando energia para o meu recipiente, para o conjunto de moléculas de gases que estão aqui dentro, tá? A setinha aqui de baixo está apontando para dentro, esse gás está recebendo energia na forma de um processo que eu chamo de calor. Ou seja, em outras palavras, eu estou de alguma forma aquecendo esse recipiente aqui, tá bom? Setinha para dentro do recipiente, estou dando energia. Esse J representa a energia que eu estou dando para esse gás, tá? Então aqui eu estou dando 90 joules de energia para ele. Tudo bem? Por isso que eu vou utilizar essa fórmula aqui. Ó. Aqui no lugar do EREC, que seria a energia recebida, eu vou colocar 90 joules. Mas já explico os cálculos. Tá bom? Vocês entenderam então? Então toda vez que a setinha apontar para dentro, ele está recebendo energia. Bem, se a setinha estiver apontando para dentro, significa que o recipiente, que esses gases estão recebendo energia. Isso quer dizer que se a setinha estiver apontando para fora, como nesse caso aqui, o que está acontecendo com a minha energia? Ela está cedendo, ou seja, esse cara está perdendo uma certa quantidade de calor. Setinha para dentro recebe, setinha para fora cede energia. Tá bom? Olha só, mas isso vale não apenas para o tal de calor, vale também para essa letra grega aqui que chama tal, que vai representar o nosso trabalho realizado por essas moléculas aqui. E olhe para a setinha. Toda vez que a setinha estiver apontando para fora, o raciocínio é o mesmo. A energia desse conjunto de moléculas está sendo cedida, entre aspas, está sendo perdida para o ambiente. Então aqui ele perde 30 joules de energia, aqui ele perde 90. Nesse caso aqui, olha só, a setinha de cima, a setinha que diz respeito ao trabalho, está apontando para dentro do meu recipiente. Ou seja, ao invés de ele estar cedendo, ele está recebendo, tá? Então vocês podem até guardar isso. Setinha para cima, desculpa, setinha para cima não, setinha para dentro do recipiente significa que esses caras estão recebendo energia.
Setinha apontando para fora do recipiente significa que eles estão cedendo ou perdendo energia. Tá certo, gente? Claro que esse perdendo é entre aspas, porque nós sabemos que a energia nunca é perdida, ela é sempre transformada. Tá certo? Mas só para ficar a explicação um pouco mais didática, vamos dizer que ele está perdendo energia aqui, tá? Que esse cara aqui, que esses gases estão perdendo energia quando as setinhas estão apontando para fora. Tá certo, gente? Faltou explicar o que seria essa letra grega. Eu disse que é trabalho, mas não expliquei exatamente o que seria esse trabalho. Gente, trabalho é assim, ó. Uma das maneiras da gente entender o que é trabalho é assim. É quando eu faço uma força nesse êmbolo e essa força faz com que esse êmbolo se mova. Simples assim. É uma força que cria deslocamento, que gera deslocamento. Então, esses gases aqui, eles não estão fazendo à medida que eles estão aumentando de temperatura, eles não estão batendo nessa parede e fazendo uma força para cima? Então, quando essa força gera um deslocamento, ela realiza aquilo que nós chamamos de trabalho. E por isso que nós chamamos trabalho realizados por esses gases, tá? Trabalho realizado por um sistema, nós falamos, né? Por um conjunto de gases. Tá bom, gente? Então, é isso. Eu trabalho quando eu faço uma força e essa força gera um deslocamento. Tá certo? Ah, professor, mas e quando esse êmbolo desce? Quem estaria realizando o trabalho? Quem seria a força que estaria fazendo com que esse êmbolo descesse? Seria o próprio peso, né, gente? Seria o próprio peso que estaria fazendo com que o êmbolo descesse. O peso que estaria, nesse caso aqui, realizando o trabalho. Tá certo? Beleza. Outra coisa que talvez eu preciso dizer para vocês é o seguinte, ó. Esse W e essa letra grega chamada tal, na verdade, são a mesma coisa, tá? São representações de um negócio que nós chamamos na física de trabalho. Não tem diferença alguma. Tem momentos que você vai ver assim, com essa letra, e tem momentos que você vai ver aqui. Tudo vai depender do livro, vai depender do tipo de prova e assim por diante. Tá certo? Faltou falar finalmente sobre o que seria esse ΔU. Esse ΔU representa a variação da energia interna desse conjunto de moléculas. Tá certo, gente? Então, assim, de uma forma bem grosseira, essas moléculas elas têm uma certa quantidade de energia. E esse ΔU não representa a energia dessas moléculas, representa a sua variação, representa o quanto essa energia mudou, o quanto a energia alterou depois que eu fiz todo esse processo, ou seja, depois que eu dei 90 joules de energia na forma de calor e retirei 30 joules de energia na forma de trabalho. Tá bom? Esse ΔU representa uma mudança. Mudança do quê? Da energia interna desse conjunto de moléculas de gases, certo? Então vamos para os cálculos que vocês vão entender bem melhor isso, tá? Vamos lá, ó. Quero fazer o cálculo da letra A utilizando essa fórmula. ΔU é E recebido menos E cedido. Vamos lá, gente, ó. Vocês vão ver que é bem fácil mesmo. Letra A vai ficar assim. Então, vou escrever aqui o ΔU, tá? ΔU vai ser igual E recebido. Quem seria o E recebido? Você tem que olhar para as setas. Se a seta estiver apontando para dentro do recipiente, significa que ele está recebendo energia. Pergunta, qual das duas setas estão apontando para dentro do recipiente? A seta de baixo. Então, ele está recebendo 90 joules de energia na forma de calor. Então, no lugar do E recebido, eu escrevo 90. E no lugar do excedido, eu olho para a setinha que está apontando para fora. Qual setinha que está apontando para fora? A setinha do trabalho. Então, pronto. E a setinha do trabalho representa 30 joules. Então, aqui vai ser 30. Acabou, né, gente? 90 menos 30 vai ser 60 joules de energia. Então, aqui vai ser 60, certo? A mudança do valor da energia interna foi de 60 joules, tá certo?
Isso quer dizer que esse conjunto de moléculas aqui aumentou de temperatura, tá bom? Por quê? Porque eles receberam mais energia do que perderam, receberam mais do que cederam, tá? Letra B, gente, letra B é igual a letra A, só mudam os números. Energia recebida quanto é? É de 100. A energia cedida vale quanto? 90. 100 menos 90, 10 joules. Pronto. Tudo bem, gente? Letra C, eu acho que é de boa também, mas algumas pessoas têm dúvida aqui. Pergunta: quanto foi a energia recebida? Para que eu possa responder essa pergunta, eu tenho que olhar para as minhas setinhas. Se a energia está sendo recebida, a setinha tem que apontar para dentro. Quais das setinhas estão apontando para dentro do meu recipiente? As duas. O que significa isso? Que ele está recebendo energia nessas duas formas. Na forma de um processo que eu chamo de calor e na forma de um processo que eu chamo de trabalho. Então ele está recebendo, ele só está recebendo. E quanto que ele está recebendo ao total? 110 mais 40. Então ele está recebendo ao total uma quantidade de energia de 150 joules. Tá certo? Pergunta: quanto que ele está cedendo de energia? Para que eu saiba quanto ele está cedendo, eu tenho que olhar para as setinhas. Para ceder, a setinha tem que estar apontando para fora do recipiente. Tem alguma setinha apontando para fora? Não tem, né, pessoal? Se não tem, o valor dela é 0. Percebam que o menos eu copiei, tá? Embora aqui não ia fazer diferença alguma, mas eu copiei para ficar mais claro a explicação. Tá certo? Então, o meu ΔU nessa letra C vai ser quanto? 150 joules. Simples assim, tá? De novo, nesses dois casos aqui, o que aconteceu com esse gás em termos de temperatura? Eles aumentaram de temperatura, porque receberam mais energia do que perderam. Letra C, deixa eu até trazer mais um pouquinho para cá a letra C, para que vocês possam visualizar. Vamos lá, ó. Como seria então? ΔU é E recebido menos E cedido. Quanto que ele recebeu? Não sei, não tem nenhuma setinha apontando para dentro do recipiente. Isso quer dizer que ele não recebeu nada. Então, no lugar do EREC, eu coloco quanto aqui? Coloco 0. O menos eu vou copiar, porque ele é da fórmula. E quanto que ele está cedendo? Olha, ele está cedendo tanto na forma de calor como também na forma de trabalho. Então, ele está cedendo tanto aqui por essa setinha de baixo, como também por essa setinha de cima. Ele está cedendo pelas duas setinhas. Então, ao total, ele está cedendo quanto? 50. Então, como que vai ficar esse cálculo? 0 menos 50. 0 menos 50 é igual a menos... Vou escrever direito aqui, ΔU, né? É igual a menos 50 joules. Esse menos 50 significa que esse conjunto de moléculas acabaram diminuindo de temperatura, tá? Por quê? Porque o resultado do meu ΔU deu negativo. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só procurar a gente, tá bom? Abraços, fiquem em casa, fiquem bem e fiquem com Deus. Até mais, pessoal.